Pegue a sua Bíblia, eu quero ser bem objetivo hoje e compartilhar o que Deus colocou no meu coração. A palavra está lá em Gênesis capítulo 30, o verso é o 22 até o verso 24. Abra lá a sua Bíblia, graças a Deus. Creio que você vai sair daqui hoje tocado pela palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje as crianças estão lá também na nossa salinha. Você que é papai e mamãe, traga seu filho para a igreja. Não deixa ele ficar sem ir aos cultos. Ah, pastor, mas dá trabalho. Não, criança não dá trabalho, criança dá frutos, amém? Então nós temos um culto muito abençoado, uma equipe toda preparada, centenas de crianças estão ali recebendo também nesse exato momento, sendo instruídos pela palavra. Traga os seus filhos, até 12 anos eles ficam lá nas salinhas, já vão direto para lá, e a partir de 12 ficam aqui conosco. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me Deus o opróbrio. A palavra opróbrio quer dizer vergonha. E chamou-lhe o filho de José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Vamos falar esse versículo juntos? Dá para você ler lá? Vamos lá, 1, 2, 3. E chamou-lhe de José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Põe a mão no seu coração, diga comigo em voz alta: Senhor Jesus, eu abro agora o meu coração e a minha vida para a tua palavra. Diga forte: eu creio que esta palavra tem poder para me transformar de dentro para fora. Diga: eu creio que sairei daqui hoje alimentado, fortalecido, edificado por esta palavra. Diga: minha vida não será mais a mesma. Diga: toda resistência agora saia deste lugar. O meu coração é uma terra boa, está pronta para receber a palavra de Deus, em nome de Jesus. Dá um amém forte neste lugar, em nome de Jesus. Pode sentar-se. Obrigado. Amém. Aleluia. Irmãos, você sabe, na palavra de Deus, na antiga aliança, a Bíblia chama Abraão, Isaque e Jacó de os patriarcas, chamado também de os pais da fé, também conhecido como os patriarcas da fé. E o primeiro pai da fé foi Abraão. E Abraão, você sabe que ele gerou o seu filho Isaque. Isaque, por sua vez, gerou 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Mas Jacó foi aquele que recebeu o direito de primogenitura, então se tornou o patriarca. Então são 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó, você sabe, ele foi aquele homem que se casou, trabalhou muito pela sua esposa Raquel, por 7 anos. Ele amava tanto Raquel que um dia ele pediu ao sogro para que pudesse se casar, mas ele disse o seguinte: não, você só pode casar se você trabalhar por ela 7 anos. E por 7 anos ele trabalhou incansavelmente para conquistar a sua esposa amada, Raquel. Mas no dia do casamento, o sogro dele, chamado Labão, o enganou. Labão era um homem ímpio, maligno, um ladrão. Enganou Jacó e deu a ele a outra irmã chamada Lia. Então ele se casou com Lia primeiro e teve que trabalhar outros 7 anos por Raquel, ou seja, 14 anos pela esposa. Isso que é amar uma esposa, antes de se casar com ela. E por 14 anos então depois ele se casou agora com Raquel, mas Raquel não podia ter filhos. Raquel era uma mulher estéril, embora fosse a esposa amada, mas ela era estéril e não podia dar filhos para Jacó. Então eu quero focar hoje um pouquinho nesse momento da vida de Jacó, esse patriarca, que ele passou por momentos, você sabe, muito difíceis. Você deve ter ouvido essa palavra. Pregou Peniel lá? Quem pregou Peniel?
sobre Jacó. Mas eu quero falar para você sobre 3 momentos na vida de Jacó. Na verdade são 3 notícias, olha para cá. 3 notícias que Jacó recebeu. E cada notícia que ele recebeu, aquilo marcou a sua vida e mudou o rumo da sua história. Olha só como uma notícia pode mudar o rumo da história de um ser humano. Eu quero declarar, hoje eu vou te dar uma notícia aqui e vai mudar o rumo da sua história. O evangelho é uma boa notícia. A palavra evangelho quer dizer exatamente isso, é uma boa notícia. Eu quero te dar uma boa notícia hoje. Se você crê nessa boa notícia, vai também mudar o rumo da sua história. Vai dizendo amém aí, irmão. Se você fala amém baixinho, eu vou demorar. Diga amém mais alto, amém. Então, essas 3 notícias foram notícias que marcaram Jacó, mudou o rumo da vida de Jacó. Sabe quando aquela notícia chega e transforma a sua vida, muda o seu rumo? Isso que aconteceu. E a primeira notícia que aconteceu na vida de Jacó, que ele recebeu, que eu chamo dessa primeira fase na vida dele, que marcou a vida dele, que mudou o rumo da sua história, foi essa que está aqui em Gênesis 30, 22 a 24. A palavra de Deus diz que nesse momento Raquel, a esposa estéril, concebeu e deu à luz a um filho. Ela não podia ter filho. Então de repente chega uma notícia para Jacó e diz: Raquel concebeu e ela gerou um filho, e nasceu um filho, e esse filho se chama José. Qual a primeira notícia para Jacó? José nasceu. Olha para cá. Eu sei que isso parece pouco para você, mas eu vou mostrar a você o que representou essa notícia na vida de Jacó. José nasceu. Fala comigo, José nasceu. Fala para o seu irmão, irmão, José nasceu. Por que que isso foi tão importante? Eu vou te mostrar. Porque, querido, quando José nasceu na vida de Jacó, aquilo trouxe uma transformação na vida dele. Uma transformação porque mostrou um sinal na vida de Jacó. Foi o primeiro filho da mulher que ele amava. Foi um sinal de Deus da mulher que era estéril. Raquel não podia mais ter filhos e ela clamava muito por ter filhos. Naquele dia nasceu José, e ela deu um nome para ele, José, que no hebraico significa Yosef, que quer dizer o Senhor acrescentará, o Senhor multiplicará, o Senhor trará multiplicação, o Senhor trará frutos. Em resumo, naquele momento José significava: o Senhor me honrou com frutos. Quando Jacó ouviu aquela notícia, José nasceu, ele ouviu: o Senhor me honrou com frutificação, o Senhor me acrescentou, o Senhor me multiplicou. E olha para mim, tem uma notícia para você hoje: José nasceu na sua vida, irmão. Se ele não nasceu ainda, ele está por nascer. Sabe o que está por nascer? Um tempo de frutificação e multiplicação na sua vida. Chegou o tempo de José nascer para você. José aqui para nós não representa necessariamente um filho. Essa notícia não necessariamente representa para nós uma pessoa, mas representa um fato. José representa um momento, José representa um acontecimento, uma notícia, uma unção, uma mudança, um sinal, uma chave de frutificação. Eu creio que nesses dias, Deus me falou isso hoje profeticamente, tem José nascendo na sua vida nesses dias. E quando José nascer, algo vai mudar. E o primeiro sinal de que José nasceu é quando você vai ver uma unção de frutificação acontecendo. Márcio, eu não sei o que você entende, mas eu vou dizer uma coisa: nesse encontro José nasceu para você. Essa foi a boa notícia, José nasceu. Para Jacó aquilo mudou a história dele para frente. Você pode perceber que houve uma mudança antes de José e depois de José. Jacó se tornou uma outra pessoa. É como se Deus dissesse para ele: Jacó, eu vou fazer da sua vida agora frutífera. Eu vou te dar um propósito. Oh, irmão, nós precisamos de boas notícias como essa. Quantos querem boas notícias como essa? Oh, quando alguém chega para nós e fala: aconteceu o que você esperava, uma coisa aconteceu, uma chave aconteceu. Eu tive uma notícia como essa tempos atrás, quando o meu pastor me chamou e falou: Daniel, eu estou mudando de cidade, eu quero que você assuma a igreja. Eu pensei que era uma notícia ruim,
Porque eu falei, eu assumi igreja? Como? Eu nunca tinha pregado domingo à noite. Eu não sabia nem como é que era ser pastor, eu trabalhava em outro ramo. Falei, como assumir uma igreja? Como é que é isso? Mas eu lembro claramente Deus falando para mim, receba essa notícia porque eu vou mudar a sua história a partir dessa notícia. Querido, eu posso afirmar para você, mudou radicalmente a minha história e a minha vida e toda a minha família, os meus filhos e toda a minha descendência. Porque naquele dia eu ouvi, José nasceu. E olha para mim, tem José nascendo na sua vida nesses dias. Pode preparar, escreva o que eu estou te falando. Vai chegar nessa semana uma notícia para você que vai mudar a sua história, vai marcar a sua história, vai mudar o nível da sua vida, do seu casamento, da sua família. José nasceu, aleluia. Fala para o seu irmão, irmão, prepara para receber José. Pode ser um filho, quem sabe? Não sendo do meu filho agora, nem da minha nora. Pelo amor de Deus, espera mais um pouquinho, deixa passar o alívio aqui, calma. Mas pode ser seu. Pode ser do Maico e da Tatiana. Pode ser do Kleber, não. Kleber, pelo amor de Deus, segura o Kleber. Kleber já multiplicou muito. Mas olha para mim, escute. José aponta para um sinal de fecundidade. José aponta para um sinal de fertilidade e frutificação. Aquele que era estéril se tornou agora mãe de filhos. Aquele que era estéril começou a frutificar. Então José fala do fruto do amor. É um filho gerado por amor. Mas pastor, Jacó não teve outros filhos? Sim, ele teve filhos com Lia, mas não eram filhos do amor, porque não era a mulher que ele amava. Raquel era a mulher amada, por isso que José mostra uma frutificação com prazer. Não é fruto do seu trabalho, não é fruto do seu esforço, não é fruto de você, sabe, aguentar alguma coisa, não, fortemente sacrificial, não. É fruto do amor, e quando você trabalha por amor, você nem vê o tempo passar. A sua frutificação será fruto de um amor que você vai receber no seu coração nesses dias. José nasceu. Fala comigo, José nasceu. Irmão, quando José nascer na sua vida, algo novo vai acontecer na sua existência. É uma frutificação com deleite, com gozo, com alegria. Não é fruto de um trabalho. Então você precisa de um José. Escute isso, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Você precisa orar por um José na sua vida. Para de orar por outras coisas, ore por um José. Mais uma vez eu digo, não é uma pessoa, não é um filho natural, é um marco, é um acontecimento, é uma notícia, é um fato, é uma chave que vai mudar o rumo da sua história. José então aponta para isso. É a primeira notícia que Jacó recebeu na sua vida, que a partir de José mudou toda a sua história. Eu quero dar essa mesma notícia para você, olha para cá, irmão, José nasceu. José nasceu. Quando José nasce, também há algo que nos mostra, além desse crescimento e fecundidade, José também marca um tempo de libertação. Se você for comigo em Gênesis 30, 25, você vai perceber que, olha só, depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão. Quem era Labão? Aquele sogro ladrão. Aquele sogro ímpio que o roubava, que o traía, que o enganava. Então Labão aponta para nós, para uma entidade, para uma sensação, para um espírito que te oprime, que te prende em momentos que te rouba. Labão aponta para aquele momento, aquela situação que tira a sua alegria, que te engana, que te faz trabalhar desnecessariamente, que tira a sua força. Quem entende quando eu digo Labão aqui, irmãos? Você tem visto Labão ou Labões na sua vida? Ou Lambões? Você tem visto Labões na sua vida, que tem roubado você, que tem tirado a sua alegria, tem te enganado, tem feito você trabalhar mais do que deveria para receber a sua conquista? Labão fala de um espírito que nos prende, nos amarra. Mas quando a notícia chegou, José nasceu, foi o dia que disse o seguinte, Jacó a Labão: hoje José nasceu, despede-me a fim de que eu vá para o meu lugar, para a minha terra. Quando José nasce, marca um tempo onde você termina o domínio de Labão e começa um outro nível na sua vida. José nascer fala de romper com Labão.
Ele ficou 20 anos com Labão, sofrendo. Toda vez que ele criava uma ovelha, Labão o enganava, mudava o seu salário. Labão era um homem ímpio e maligno. Jacó foi obrigado a ficar debaixo desse jugo por 20 anos, mas quando José nasceu, aquele vínculo foi desligado. E olha para mim, sabe por que você precisa de um José na sua vida? Para que você possa romper com Labão. Qual é o Labão da sua vida? Qual é a situação que está fazendo você permanecer preso, amarrado, enganando, mudando a sua expectativa, roubando a sua herança? Quando o Labão for removido da sua vida, você vai se apropriar da herança que Deus tem para você. Quando José nascer na sua vida, Jacó encontra liberdade, rompe com o laço do principado. Chega de laços que nos prendem. Sabe, quando Labão, nós nos ligamos de Labão, sabe, todo o salário pendente, olhe para mim, tudo que Jacó ficou retido, o salário dele, veio tudo uma vez para ele. Todo o salário retido por 20 anos. Você imagina o tamanho dessa indenização? Imagina você, 20 anos trabalhando, sem receber salário, sem receber direito nenhum, sem receber nada. De repente você recebe tudo uma vez na sua conta. FGTS, férias acumuladas, horas extras, tudo. Imagina isso. Foi o que Jacó recebeu, porque ele saiu dali riquíssimo. Quando José nasce, a herança vem até você. Levante a sua mão, receba essa palavra. Chegou o tempo de Labão terminar o seu domínio na sua vida. É tempo de você se apropriar da herança que Deus tem para você. Querida, a notícia é: José nasceu para você. José nasceu. Você tem que profetizar isso na sua vida. José nasceu. Porque quando José nasce, Labão se desliga de nós. Labão vai pagar o salário que devia. O diabo vai devolver tudo aquilo que te roubou. Olhe para mim, a Bíblia diz que o diabo vem por um caminho, mas ele vai fugir por 7. Tudo que ele te roubou, ele vai trazer de volta com juros e correção monetária. Os prejuízos que você teve, as perdas que você teve, os roubos que você teve, quando José nasce, vem tudo de volta para você. José nasceu. Essa notícia mudou a história da vida de Jacó. Eu creio que nós estamos em tempo, escute o que eu vou te falar, isso da parte de Deus para você. É dia de você rever o que foi apropriado indevidamente por Labão. É tempo de você ter de volta o que o diabo te roubou. Você se lembra de algo que o diabo roubou você? Sua saúde, sua alegria no casamento, seu dinheiro, seu carro, sua casa. O que ele te roubou? Você viu que foi uma perda, foi algo espiritual. A notícia é: José nasceu. Essa história vai mudar. Labão não tem mais autoridade sobre a sua vida. Quando José nasce, você se desliga de Labão. Mas há uma terceira coisa. Quando José nasce, lá em Gênesis 37, 3 e 5, é hora de você agora colocar as túnicas dos sonhos. Você ouviu uma palavra dessa lá no encontro? Olha o que diz a Bíblia. Israel, que era Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Na verdade, José marcou uma história nova. Então Jacó lhe fez uma túnica de várias cores. Olha o versículo 5 agora. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Depois que José recebeu a túnica, ele sonhou. Depois que o pai fez uma túnica para ele e colocou nele, incrível, mas José começou a sonhar. Eu vou te falar, quando José nasce, é tempo de você fazer túnicas. É tempo de você vestir túnicas coloridas. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a dar sonhos para você. Agora prepare-se. Esses sonhos poderão atrair ódio, pode atrair invejosos, pode atrair pessoas que vão te criticar, te desanimar, pode atrair inimizade dos ímpios, mas eu vou te dizer, não importa, os seus sonhos vão se realizar, porque o ódio dos irmãos não impediu que José tivesse seus sonhos realizados. Levante a sua mão, receba essa palavra profética. José nasceu, é tempo de Deus restaurar os seus sonhos. Eu não sei o que você tem sonhado nesses dias, eu não sei quais eram os seus sonhos que morreram, ficaram amarrados, mas é tempo de você vestir a túnica para voltar a sonhar. Irmão, quando José nasce, os sonhos se levantam na nossa vida.
uma expectativa de coisas boas acontecem. E olhe para mim, querido, volte a sonhar. Eu sei que você fala, mas já está velho, pastor, já não dá mais para sonhar. Mas José fala que ele é o filho da velhice. Ainda na velhice você vai dar muitos frutos. Tem uma palavra para você que já passou dos 60, a grande maioria aqui. Não vou pedir para você levantar a mão não, para não te constranger. Mas irmãos tipo Márcio Viana, Ailton, esses irmãos, olha para cá, Marquinhos, né? Lá vai. Olha para mim, eu estou no caminho. Mas olha para mim, a palavra de Deus tem uma promessa para você. Não pense que o tempo de velhice é tempo de você parar de dar frutos. Ao contrário, o tempo da sua velhice é o tempo de os frutos aumentarem na sua vida. Porque a Bíblia diz, na velhice darão ainda muitos, não são poucos, são muitos frutos. Eu creio que a minha velhice vai demorar muito, mas quando ela chegar, olha para cá, vai ser o tempo onde eu serei mais frutífero na minha vida, onde eu vou produzir com mais alegria. Foi isso o tempo de Jacó. Quando Jacó ouviu, nasceu José, ele fez a túnica, porque os sonhos começaram a voltar. Eu declaro, vão voltar sonhos na sua vida, irmão. Eu vejo aqui pessoas que não sonhavam mais. Comece a sonhar, volte a sonhar. Fala comigo, Senhor, me traga os meus sonhos. Fala para Ele, restaura os meus sonhos, resgata os meus sonhos. Quando José nasce, olha para mim, é tempo de você voltar a sonhar. Diga aleluia. Então, nós vamos deixar José nascer dentro de nós. Os sonhos de Jacó se realizaram em José. Os seus sonhos vão se realizar quando José nascer na sua vida. Diga amém bem forte. José nasceu. Foi a primeira notícia que Jacó ouviu. Mudou a sua vida para sempre. Mas veio uma segunda notícia. E a segunda notícia também, de igual modo, marcou Jacó, mudou o rumo da sua história. E a notícia está aqui, em Gênesis 37, 31. Diz o seguinte: tomaram então a túnica de José, mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. Enviaram a túnica de várias cores, a túnica dos sonhos, e mandaram levá-la ao seu pai. E disseram para ele, deram uma notícia para Jacó, a segunda notícia: achamos a túnica, vê se é a túnica do teu filho ou não. 33, ele a reconheceu e exclamou: é a túnica do meu filho, uma besta fera o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou por muitos dias a morte de José. Olha para cá. A primeira notícia que Jacó recebeu foi: José nasceu. Mas teve uma segunda notícia que mudou a vida dele. A notícia foi: Jacó, José morreu. Oh, irmão, eu sei que isso que nos deixa muitas vezes confusos em relação à obra de Deus na nossa vida, porque foi exatamente nesse momento na vida de Jacó, onde ele estava plenamente convicto da sua frutificação, convicto do que ele tinha em Deus, convicto do que ele tinha alcançado no Senhor. Ele estava feliz, com o filho feliz, amando a esposa. Chega a notícia: José morreu. Será que você pode imaginar comigo a consequência, o impacto que essa notícia teve na vida de Jacó? Você pode imaginar que parece que tudo desmoronou, a dúvida tomou conta. Como? Como que Deus faz algo assim? Como que eu estava na expectativa que tudo era agora a promessa de Deus? Eu fui liberto de Labão, eu fui agora, tomei posse da minha herança, eu amo a minha esposa, estou com a minha família. Que notícia é essa? José morreu. E a Bíblia diz que Jacó rasgou as suas vestes e caiu no pranto, porque a notícia é: José havia morrido. Além do filho que ele amava, tudo que José representava morreu junto. E o pior, que ele tinha nas mãos evidências claras de que ele tinha morrido. A túnica dos sonhos estava manchada de sangue. Ele disse: não tenho dúvidas, o meu filho foi despedaçado. Irmãos, eu sei que notícias como essas, elas servem também para despedaçar
as nossas vidas. Essa notícia marcou o início de uma outra fase na vida de Jacó. Uma outra fase. A fase do desalento, a fase do desânimo, a fase da crise, a fase dos impactos, a fase das dúvidas, a fase das coisas que você não entende. Eu te pergunto, você porventura está vivendo uma fase como essa? Será que você está na segunda notícia? José morreu? Sabe, notícias que nos tiram o chão, notícias que nos fazem não entender o que aconteceu. Você estava certo que aquilo era de Deus, você estava certo que Deus estava agindo naquela situação, você estava certo que tudo estava encaminhando para um bem maior. De repente vem uma notícia, um resultado do exame, uma resposta negativa, algo acontece que tira o chão, e a notícia é: José morreu, meu amigo. Eu vou te falar, nós estamos sujeitos a notícias como essa, e talvez você está enfrentando uma notícia como essa hoje. Casamento que foi destruído, a demissão de um trabalho, uma mudança ministerial, uma notícia de saúde. Eu vou dizer uma coisa a você: quando um dia Deus falou comigo que José nasceu, eu fiquei feliz, mas vieram depois outras notícias. Quando Deus falou que José morreu para mim, meu amigo, eu me lembro, vivi uma crise ministerial de 3 anos, foram 3 anos, já como pastor. E sabe quando você perde o sentido? Tinha um pastor do meu lado, que eu achava que era o meu braço direito, alguém que eu estava acreditando. De repente a coisa muda, ele sai, o povo vira uma bagunça, e minha cabeça vira, sabe, eu falei: e agora? E agora José morreu, meu amigo. O que você vai fazer com essa notícia? Olha para mim, a forma com que você lida com a notícia do José morreu é essencial para definir a outra notícia. Porque Jacó ficou desesperado. E talvez você está nessa fase do José morreu. O fim de um sonho, o fim de uma alegria de viver, seu desejo já não tem mais um desejo de desempenhar algo, a sua liderança já não te atrai mais, você já quer parar tudo, você já quer largar de mão, aquilo não era bem assim, o pastor falou, mas ele estava empolgado, mas o resultado mesmo não é isso. Então você vai no encontro, você ouve: José nasceu, mas chega segunda-feira lá no trabalho, né, Márcio? Está lá o serviço normal, a conta está lá, ninguém depositou 100 mil na minha conta, e agora? Aí o diabo grita no seu ouvido. O que o diabo grita para você? Ei, José morreu, cai na real, meu amigo. E aí você se sente acusado, condenado, desgostoso. Eu vou te falar, cuidado com essa fase. Cuidado, porque é nessa fase que muitos perdem a sua bênção. É nessa fase que muitos desprezam a vitória. Eu vou te falar, é nessa fase que você precisa mais confiar que o Deus que deu José é o Deus que está cuidando de você. O Deus que falou que José nasceu é o Deus que vai cuidar de você até o fim. Eu sei que tem coisas que você não entende, mas não fique com aquilo que você vê, fique com aquilo que a promessa de Deus disse. E o que me sustentou nos meus momentos de crise não foi o que eu estava vendo, mas foi a promessa de Deus aos meus ouvidos. Então eu preferi ficar com o que eu ouvi de Deus do que o que eu estou vendo aqui. Eu sei que você tem nas suas mãos a túnica cheia de sangue. Pastor, está aqui a prova, está aqui o exame, está aqui, pastor, o resultado, está aqui na minha mão. José morreu. Mas eu vou te falar, aquilo que você está vendo nem sempre é a realidade. A realidade não é o que você vê, a realidade está naquilo que você crê. Eu te pergunto, você crê? Você crê no Deus que cuida de você em qualquer momento? Você crê no Deus que está com você quando você passar pelo fogo, quando você passar pela água, Ele não vai te deixar? Você crê num Deus que você está lá na fornalha, o fogo queimando, mas o fogo não vai te queimar? Você crê num Deus que está lá na cova dos leões, cheio de leão faminto, mas você vai ficar lá, o leão não vai te devorar, na verdade ele vai temer você? Você crê num Deus que te livra no meio da tormenta? Um Deus que te livra no meio da notícia ruim? Pastor, mas como eu posso ser grato por uma notícia ruim? Humanamente falando é impossível, mas você crê num Deus que pode mudar a sua história no meio da tragédia? Porque foi no meio dessa tragédia que vem uma terceira notícia na vida de Jacó.
A terceira notícia que mudou radicalmente a história de Jacó. A primeira foi: José nasceu, ele ficou todo feliz. Depois veio a segunda: José morreu. E aí? Mas eu vou te falar, a história não terminou. Olha para cá, querido, eu te digo hoje, a sua história ainda não terminou. A história de Deus na sua vida ainda está sendo escrita, e o final dela é vitória para você. Porque tem uma notícia a mais. Essa notícia está lá em Gênesis 45, versículo 25. A Bíblia diz: então subiram ao Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe anunciaram, ou seja, lhe deram a notícia. Qual que é a notícia? José está vivo. José está vivo, meu irmão. José ainda vive. E mais, ele não só está vivo, como agora ele é o governador de toda a terra do Egito. Ele não é mais aquela criança, aquele menino. Agora ele é o segundo homem mais poderoso da terra. E agora ele governa todo o celeiro do Egito. E agora nós vamos ser sustentados por ele. Eu quero declarar, querido, quando você permanece fiel na notícia que José morreu, pode esperar ter uma terceira notícia: José está vivo, meu irmão. Eu te digo hoje, olha para cá, irmão, José está vivo. Fala para o seu vizinho: José está vivo, irmão. Aleluia, não se desespere, ele está vivo. Talvez você esteja vivendo a fase da sua vida, mas Deus te traz hoje para te dar uma nova notícia. Tem chance para você. José está vivo. Deus vai transformar esse mal todo em bênção na sua vida. José não morreu. E o diabo faz você acreditar. Eu sei que ainda que você tenha provas cabais, inquestionáveis, de que ele morreu, túnica suja de sangue, mas Deus faz com que o mal se transforme em bênção, porque essa é a promessa de Deus, porque Deus é aquele que transforma o mal, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse seu exame que deu um câncer, Deus vai transformar isso em bênção para você. Não sei como, mas Ele é especialista em transformar tragédias em bênção. É o Deus que nós servimos. Deus nunca fica com uma má notícia, Ele sempre termina com uma boa notícia. E a boa notícia para você é: ei, José está vivo. Você pode acordar seu irmão do lado aí? Fala: irmão, José está vivo. José está vivo, essa é a vitória para você. Então tudo que você passou até aqui, escute isso. Talvez você pensou que já estava tudo acabado. Você não entende, e de repente Deus liga os pontos. Olha, eu entendo hoje na minha vida, Deus ligando os pontos, e no meio eu não entendia nada, só que agora eu posso enxergar tudo numa visão maior, porque Deus é o Deus que vê muito além do que eu posso ver. Deus é o Deus que vê o fim antes do começo. Então eu prefiro ficar com o que Ele vê. Sabe o que Deus fez? Deus usou aquela situação, levou José para o Egito. José se transformou no homem mais poderoso da terra, o segundo homem. Ele tinha a chave do cofre do Egito, ele podia fazer o que ele quisesse. Sabe o que ele fez? Ele trouxe a família dele inteirinha para o Egito, e ali eles prosperaram como nunca. Quando você pensa que José morreu, quero dizer, Deus está falando para você: eu vou transformar essa situação numa grande bênção na sua vida, para a sua família, para a sua história, porque José não morreu, José está vivo. Acredite nisso. Ainda que tenha situações que possam fazer você acreditar o contrário, mas não está acabado. Tem jeito, tem como Deus reverter essa situação, sabe? Deus vai trazer de volta. Eu creio em tudo. Ah, pastor, só não tem jeito para a morte. Eu vou te falar, até para a morte tem jeito. Eu creio até na ressurreição. Então José agora não era mais aquele menino, aquele garotinho humilhado pelos irmãos, não. Mas agora ele era um libertador. José falou: traz a família. E falou: Faraó, eu quero dar para minha família aquela terra, a terra chamada terra de Gósen, a melhor terra do Egito. Eu quero colocá-los lá. E lá naquela terra, aquele povo prosperou muito. E Jacó viu a sua velhice, o seu filho amado, a mulher amada, ser levantado como o homem mais poderoso do planeta. Essa é a notícia de Deus para você hoje. José nasceu? Ele nasceu. Mas se o diabo tem feito você acreditar que ele morreu, eu te digo, escolha acreditar na promessa: José está vivo. Creia no Senhor.
Creia na resposta do Senhor para a sua situação. Não importa que seja uma situação que aparentemente não vá ter saída. Deus é especialista em abrir caminhos no deserto, rios no ermo. Então essa notícia virá para libertar você. E acredite em mim, querido, nesta semana tem uma notícia dessa chegando para você. Eu sou profeta de Deus, estou aqui para declarar isso sobre a sua vida. Se você crê, prepare, olha a sua mensagem, olha a sua caixa de e-mail, atenda as ligações, porque tem notícia boa chegando para você. E a notícia boa é: José está vivo! José está vivo! Pode aplaudir ao Senhor se você crê nisso. Aleluia! Que vai mudar o nível da sua vida. Vai mudar o nível da sua história. Jacó foi levado para um novo tempo de maior provisão. Jacó saiu de Labão riquíssimo, mas aqui no Egito ele se tornou um homem muito mais próspero do que ele podia imaginar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu termino te mostrando José, da palavra de Deus. Ele tem claramente, estou preparando uma palavra só sobre isso. Ele é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. José, ele tem todas as características que Cristo teve na Nova Aliança. José tem na Antiga Aliança. Então ele é um tipo de Cristo para nós. E Cristo também tem 3 notícias que ele deu para nós. A primeira foi quando foi anunciado para os pastores lá em Belém. A Bíblia diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, ou seja, Jesus nasceu. Passaram 33 anos, veio uma segunda notícia. Anunciaram para aqueles homens. Jesus estava caminhando com os 2 discípulos, e os discípulos conversando, e os discípulos falaram: você não sabe, você não viu a notícia? Qual notícia? Jesus morreu. Ele foi crucificado numa cruz, foi colocado lá. Bem que eu pensei que ele era o rei, mas não deu nada disso, ele morreu. E a notícia foi que entristeceu o coração dos discípulos: Jesus está morto. Aleluia. Mas veio uma terceira notícia, e essa que nós nos apegamos nesta noite. A notícia que foi dada a Maria, aquela que amava. Ele disse: vai lá, avisa os discípulos, eu estou vivo. Jesus não morreu, Ele ressuscitou. Essa é a promessa de Deus para você. Ele nasceu, Ele morreu para transformar o seu mal em bênção, mas a promessa é: levante a sua mão, Ele ressuscitou. E na vida dele você tem vida eterna, na vida dele você tem vida abundância, na vida dele você tem vitória sobre o diabo. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Essa é a boa notícia que eu vou dar para você nesta noite. Se você quer celebrar, e celebre com alegria, com aplauso ao Senhor. Aleluia, Ele está vivo. Oh, glória a Deus. Qualquer notícia, se apegue na notícia de Cristo ressuscitou. Diante de qualquer situação que você passar na sua vida, apegue-se, é na ressurreição que o poder está. Sim, eu preguei isso aqui há pouco tempo atrás. A morte que nos trouxe a redenção, mas foi a ressurreição que fez toda a diferença. Se Jesus fizesse tudo o que Ele fez, mas permanecesse morto, nada teria sentido. Mas a notícia de que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, isso é que marca você. Então eu vou te dizer, não importa quais sejam as 2 outras notícias, mas se apegue na terceira e última: Ele está vivo. E nele você pode ter vida e abundância. João 10:10 diz isso: o ladrão vem para matar, mas eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Essa é a vida que Deus tem para você nesses dias. Abundância no seu trabalho, abundância nas suas finanças, abundância de saúde, abundância de paz, de alegria. Aonde você for, você será bem sucedido. E a notícia para você é: José está vivo. E a notícia para você é: Jesus está vivo. Se você crê nisso, dê um amém bem forte, dê um aplauso mais uma vez ao Senhor, glorifique ao Senhor, Ele está vivo. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nesta noite. Quero profetizar uma semana de boas notícias. Aleluia. Você crê nisso, irmão?
Sacode o seu vizinho e fala: irmão, José está vivo, aleluia. Fala para ele, fala para outro que está atrás de você, fala: querido, você veio aqui hoje para ouvir isso, José está vivo. Ele não morreu, ele ressuscitou. Vamos cantar uma canção que fala sobre isso. Olhe para cá. Não importa o momento que você está vivendo, escute. Hoje Deus quer mudar a fase da sua vida. Muda a fase, mudando o seu coração. Muda a fase crendo na notícia de que Ele está vivo. A morte não pôde ressuscitar, não pôde segurá-lo, por isso Ele ressuscitou. O túmulo não pôde segurá-lo. Ainda que você tenha provas visíveis de que Ele morreu, eu vou te falar, fique com a verdade da promessa: Ele ressuscitou. Você pode levantar as suas mãos agora, feche os seus olhos, comece a declarar sobre as situações na sua vida. Diga: Ele está vivo, eu creio na promessa, Ele ressuscitou. É isso que vai mudar a minha história, essa é a notícia que vai mudar a realidade da minha vida. Diga isso: Ele está vivo, Ele está vivo, José está vivo, Jesus ressuscitou, aleluia. Deixa eu ouvir a sua oração, de mãos levantadas aos céus. Erga as suas mãos, comece a adorar e declarar: Ele está vivo. Essa é a notícia que importa nesta noite, essa é a notícia que marca a nossa vida nesta noite. José está vivo, José está vivo. Isso que vai mudar a sua história, vai mudar a sua realidade de vida, vai mudar o seu destino. José está vivo, Jesus ressuscitou, aleluia. Ore pela sua situação, declare vitória sobre esta fase da sua vida, declare vitória sobre esse problema, declare: Ele está vivo, eu creio, eu creio, eu creio. Veja a situação transformada, veja Jacó sendo liberto de Labão.